Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar, TV Com Debate, segunda-feira, 1º de fevereiro. Janeiro já foi, estamos às portas do Carnaval. Hoje o TV Com Debate vai abordar um tema muito importante dentro da área da saúde, que é a questão da proliferação do vírus Zika, o vírus Zika que é transmitido pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, que também transmite um outro vírus que é o chikungunya. E diante da gravidade dos números, o Brasil tem números alarmantes em relação à doença. Nós hoje trazemos com muito prazer a estreia dele em 2016, o médico infectologista Marcos Caseiro. Boa noite, Caseiro. Obrigado pela presença. Boa noite a você, aos seus ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui com você, discutindo esse assunto tão importante nesse momento, né? E hoje, completando a nossa bancada, João Vilela. Boa noite, João. Boa noite a você, Guto, boa noite a todos. Boa noite, doutor Marcos. Uma honra estar do seu lado. Obrigado, aqui. Eu sei do seu quilate em relação a vários aspectos, mas infectologista realmente de muito renome. Caseiro, eu vou já direto ao ponto. Explica para o nosso telespectador a diferença do Zika vírus, onde surgiu o Zika vírus e por que ele está causando tanto estrago na América do Sul. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já lançou um alerta mundial dizendo que a doença vai se expandir. Então, eu acho que é importante nesse momento a gente entender um pouco mais o que nós estamos vivendo, né? A primeira coisa, ele está surgindo com uma denominação, você já deve ter ouvido falar, vão ouvir falar nos próximos dias, as chamadas arboviroses, né? Isso é um clássico na medicina. Arbovírus é um acróstico de uma abreviatura de Arthropod-borne vírus, quer dizer, vírus que são transmitidos por artrópodes. A gente tem um conjunto muito grande de doenças virais, algumas bacterianas, outras por protozoários, né, no caso da malária, que são transmitidas por vetores. Vetor no caso aqui, é um inseto, o Aedes aegypti, né? É um mosquito, ele funciona como um vetor, quer dizer, ele é o bichinho que pega, o vírus está dentro dele, vai lá, pica alguém e transmite a doença. Então, esse vetor que atualmente circula no Brasil e circula praticamente no mundo inteiro, em todos os países tropicais, à exceção de uns poucos países, como, por exemplo, a Austrália, que é um país que grande parte está nos trópicos e não tem esse vetor, né? Esse vetor é um vetor que se adaptou de uma forma extremamente importante ao convívio intradomiciliar, isso a gente chama de sinantropismo, né? A capacidade de um inseto ou de um outro ser vivo se adaptar ao convívio do homem. E essa capacidade, esse sinantropismo dele, esse convívio do homem, fez com que ele se proliferasse dessa maneira impressionante, principalmente em áreas urbanas. Para nossa infelicidade, esse vetor que se sinantropizou, que vive dentro de casa junto com a gente hoje, ele leva e transmite 3 doenças de extrema importância. A primeira e a mais famosa, nós já sabemos, né, décadas convivemos já, que é a dengue. A dengue é uma doença viral, tem 4 variedades de vírus, que é transmitida pelo Aedes. E o Aedes também é o vetor, ele é o transmissor de outras 2 doenças. O vírus chikungunya, que é um vírus RNA de uma família diferente do vírus da dengue, e ele é o vetor também desse vírus Zika. O vírus Zika é um vírus muito próximo do vírus da dengue, da febre amarela, quer dizer, ele é um flavivírus que tem características semelhantes ao vírus da dengue, mas patogenicidade diferente, né? Causa doenças diferentes. O Zika e o chikungunya provavelmente eles têm uma origem africana, né? Foram isolados ambos do continente africano. O dengue, a gente tem evidências atuais que, na verdade, a origem dele não é africana e sim asiática. Ele deve ter se originado provavelmente nas florestas da Tailândia e da Malásia há milhares de anos atrás, né? Então é isso, nós temos um mosquito que é um vetor, é um transmissor de 3 doenças extremamente importantes para o homem nesse momento, né? E eu já passo a palavra para o João, só para o nosso telespectador pegar o norte da nossa conversa. Perfeito. A gente, falando grosseiramente, a gente deu um grande azar porque o Zika vírus está associado à microcefalia, que é uma doença que atinge as grávidas. E
A combinação do Zika vírus com a microcefalia aconteceu aqui no Brasil, não foi isso? Ou me corrija, eu ouvi, um expert para me dizer não, isso. Sim, é isso. Veja, nós vivemos uma situação inusitada. Isso é o que a gente chama em medicina de um agravo. Esse vírus, nós estávamos conversando aqui, foi descrito já em 1947. Ele ficou circulando no continente africano, ele saiu do continente africano, os primeiros casos detectados que tem, e por sorologia, por exames retrospectivos, no continente asiático, na Tailândia, na Malásia, naqueles países do sudeste asiático, Vietnã, Mianmar, e assim vai. Né? E ele ficou circulando por muitos anos lá. Esse vírus adquiriu uma certa fama, vamos dizer, quando ele acometeu uma daquelas ilhas paradisíacas que todos nós queremos um dia ir na vida, aquelas ilhas lá na Polinésia, na verdade umas ilhas acima da Polinésia, né? Uma ilha chamada Macronésia, especificamente uma ilha Iapé. E lá ele contaminou toda a população e foi descrito numa revista importante, isso descrito há 2 anos atrás, e esse vírus ganhou fama. Então veja, o vírus saiu da África, foi na década de 60, 70, ficou no continente asiático mais de 30 anos, está quase 40 anos lá, e olha, ninguém fez nenhuma relação desse vírus com microcefalia. Provavelmente ele foi subdiagnosticado, porque ele dá os sintomas muito parecidos com a dengue. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa absolutamente inusitada. É uma novidade. Do meu ponto de vista, a gente falta pedaços nesse quebra-cabeça. É impossível que ele já ficou circulando nesses países e nunca ninguém fez nenhuma relação com microcefalia, né? Quando a OMS deu esse alerta, revendo os casos nessas ilhas Iapé, falou, tivemos 2 microcefalias, vamos estudar, porque contaminou 8 mil pessoas. Aqui, 8 mil pessoas não dá nem um quarteirão, talvez, de Recife. Então nós temos muito mais pessoas expostas. Mas me parece que deve haver um conjunto de fatores, talvez alguma mutação nesse vírus, isso está sendo extensivamente estudado, o mundo está de olhos voltados para cá, mas o que eu quero dizer é assim, há uma relação inequívoca da chegada do vírus, do encontro do vírus com as microcefalias, isso é inequívoco a princípio, mas falta alguma pecinha que nós temos de entender melhor. Que mês é essa transmissão? Será que a grávida durante todo o período gestacional tem risco? Então, muita informação falta. Uma coisa a gente não tem dúvida. Há uma relação entre esse vírus e a microcefalia em gestantes. E isso eu posso dizer. A OMS decretou hoje uma emergência mundial, porque muitos países estão em risco, né? E todos nós devemos estar atentos para isso nesse momento, né? João Vilela, diante dessa descrição técnica, dessa aula, o programa hoje vai ser na realidade, nós só não temos a febre amarela porque tem vacina, né? Senão ele também já estaria... Não, eu vou te fazer uma correção, Vilela, assustadoramente. Nós temos muita febre amarela aqui, mas não urbana, silvestre. Sim, mas o próprio mosquito poderia transmitir. Mas como nós temos a questão da vacina, então acaba facilitando. Não, é perfeita a sua colocação. A febre amarela é uma doença que tem a vacina, mas a população inteira não está vacinada. Sim, só que mas assim, pro exterior, isso é obrigatório vacinar porque o exterior exige. E mais, se você teoricamente for pescar em Mato Grosso... Tem uma chance grande. Você deve lembrar do caso emblemático histórico, né, do professor Drauzio Varela, que foi para o Amazonas, que fazia umas pesquisas lá na universidade onde ele dá aula, e ele pegou febre amarela, porque ele foi para a Amazônia, não tomou vacina e pegou febre amarela. Nós temos aqui a área chamada endêmica, área de febre amarela, toda a área de Mato Grosso, essa área florestal, nós temos a febre amarela chamada silvestre, que é transmitida por um vetor, que é o hemagogo, que é um outro mosquito, mas o transmissor urbano é o Aedes. Seria o Aedes, ele mesmo. Se teoricamente, vamos fazer chegar um indivíduo de uma área endêmica com febre amarela e for picado por um mosquito a descontaminar, o risco potencial da transmissão é muito grande. Então, eu ia chegar nesse ponto. Se a pessoa não estiver vacinada... Eu lembro que em 80 e pouco, quando eu fui para o Pará a primeira vez, o professor chegou para mim, você vai para o Pará? Eu falei, vou. Você tem que se vacinar. Não vai sem se vacinar, porque a febre amarela, depende do lugar que você for, é muito fácil você pegar. E aí, realmente, é uma doença duríssima, inclusive. Gravíssima, né? 50% de mortalidade. É uma coisa terrível. Mas o que eu ia chegar é que, assim, muita gente não entende por que esse mosquito, ele que transmite o pernilongo, não.
Pernilongo também vai lá, ele pica, ele tira a fêmea, vai lá... Ele regurgita, né? Ele volta um pouquinho, na realidade, quando ele vai picar de novo, da hélice, né? Pra você ter é sensacional. Você é um... Ele estudou a pauta. Estudioso. Ele estudou aqui. a pauta. Na verdade, duas questões aí. Primeiro, o mosquito não regurgita. Existem algumas doenças. A clássica é a leishmaniose. A leishmaniose, o mosquito, que é um mosquito menorzinho, que é o flebotomídeo, ele regurgita. Ele, na verdade... O protozoário se multiplica no intestino dele, quando ele pica, ele fica bloqueado na região de próvola ventrículo. As arboviroses, o conceito de arbovirose, que são doenças transmitidas por mosquito, são aquelas doenças onde uma parte do ciclo vamos dizer assim, do vírus ocorre no intestino do inseto. Então, quando o mosquito se infecta com zika, com dengue, com chikungunya, esse vírus se multiplica no tecido epitelial intestinal do mosquito. Então, ele amplifica a infecção. Quando esse vírus se multiplica dentro do inseto, esse ventrículo invade a hemocele, né, que é tipo de sistema circulatório de inseto, e invade as chamadas glândulas salivares. Então, como é que o mosquito tem um biquinho que chama probóscide? Exatamente. O mosquito, quando te pica, ele injeta a probóscide, que é um aparelho extremamente sofisticado, e tem um canal salivar. Primeiro ele injeta saliva. Nessa saliva tem anticoagulante e anestésico. Anestésico para você não sentir a dor e anticoagulante para o sangue não coagular. É justamente na saliva que o vírus vai. Ele injeta primeiro já o vírus, depois que ele consegue canalizar um vasinho, ele chupa o sangue. Porque o macho não acontece, porque o macho não vai precisar chupar o sangue. Não precisa, porque o sangue é necessário para a maturação dos ovos da fêmea. Ele não vai picar, ele não sobrevive disso. A fêmea é só para fazer a maturação preparação dos ovos, né? Exatamente isso. E o que é mais assustador que a gente vê? Oswaldo Cruz conseguiu retirar no começo do século que ninguém sabia exatamente. Primeiro, se era um mosquito. É isso mesmo. Segundo, que as pessoas ficavam revoltadas, achando que era tudo história, que nunca o mosquitinho fazer mais poderia. Mal que a doença. A gente sabe quanto Oswaldo Cruz, até pelos jornais da época, né? Não, mas foi criticado. Poxa, a revolta da vacina, na verdade. Foi criticado. Não foi uma coisa tranquila, foi muito pelo contrário. E extirpou do país, tudo bem, você vai falar que, bom, eram comunidades menores, era uma série... mas tinha tecnologia menor também. Você tinha muito menos estrutura também. Santos, por exemplo, eram, antes dos canais, do Saturnino de Brito, era um pântano. Era um pântano e com muitos problemas nessa parte. Era um posto maldito. Se não fosse a genialidade desses sanitaristas, a era do sanitarismo do Saturnino de Brito, em Santos, que se perdeu metade da população. Dizimada pelas doenças que são doenças ligadas à falta de saneamento. O que eu sempre coloco, doutor Marcos, eu já fiz aqui vários com o Guto, é que há uma questão de sanitarismo muito forte. Então você pega uma coisa que o pessoal achava, não, o da dengue, o Aedes aegypti só se prolifera em água limpa e parada. A gente cansou de escutar isso. E hoje você descobriu que vai na água suja mesmo. Água, ele prefere, é que nem o pernilongo comum prefere água suja, mas também vai na água limpa. E o Aedes também prefere água limpa, mas é a fila do preferencial, né? Uma pessoa no preferencial vai na que tiver mais Mas o que me assusta é a falta de infraestrutura ainda. Então o pessoal fala, olha, no ralinho de casa, tudo importantíssimo e real. Mas o ralinho de casa, a caixa d'água tampada, claro, tudo verdadeiro e importante. No vasinho da planta. Mas eu não vejo ninguém, eu estou fazendo uma coleção de fotos que eu vou passar para o Guto, de bueiro. Bueiro. Eu fui até pegar o cronograma da Prefeitura de Limpeza de Bueiro. Eu peguei agora. Tem cada lugar que vai ser feito e tal. De uma forma pequena. E eu consegui tirar foto de bueiro, de Santos. Dias que não choveu faz tempo. É uma loucura a quantidade de água que você tem ali dentro, parada. E prolifera. Ali é um potencial criador. E dizem que ali não tem problema nenhum. Eu falo, por que ali não tem, se ali é um ralo igual da sua casa, só que maior? E diz que o bueiro da cidade não há problema nenhum. Eu falo, alguém me explica por que a água parada no bueiro, o mosquito não vai fazer nada? E na água parada no ralo vai. Por que você tem, atrás, eu te dou lugar, que é uma quantidade enorme que você vai encontrar e você não vai verificar, atrás da rodoviária de São Vicente tem um pátio de carros empilhados e parados e quebrados. Eu sei onde é. De uma quantidade absurda, ao ar livre. E alguém vai dizer que ali não tem? Eles encontraram recentemente naquela lâmina da água lá do Ministério, frente onde
Onde que está a Dilma lá? Como é que chama lá? No Na lâmina d'água do Palácio do Planalto. O vetor. Agora, só rapidamente isso que você está falando. Alguns anos atrás, talvez há uns 6 anos, eu levei essa discussão dos bueiros, eu fui jantado. Aí eu levei essa discussão porque eu encontrei eles. Eu fui com meus alunos na faculdade do Hospital Guilherme Álvaro. Esses bueiros estão todos cheios de vetor. Depois eles puseram tela, que acabou, essas telas estão lá. Isso é uma realidade... Isso na faculdade. Na faculdade. Mas ele é na rua, né? Na rua, nesses bueiros. Eu saindo da casa da minha mãe um dia e estava aquele momento que tem um prédio com garagem embaixo, meu carro estava parado exatamente em cima do bueiro. Quando eu abri a porta, estava saindo aquela água que vai... Mas a quantidade de mosquito que entrou no meu carro, eu levantei essa discussão. Isso é uma verdade, existe. O problema é justamente esse. A nossa arquitetura, de uma maneira geral, ela não levou em conta essa questão. O Saturnino de Brito pensou em tudo, mas quem veio depois dele não pensou. Então, classicamente, você pega nos nossos ralos. Existe uma quantidade de água justamente que você tem um sifão para aquele cheiro não voltar. Então, você tem uma lâmina de água que fica, que justamente tampa para o cheiro não retornar. Uma privada, por um tempo, já acontece. Se você deixar uma privada pensada aberta, vai depositar lá. Os maiores focos dentro de casa. O grande problema é esse. É que, na verdade, nós temos um mosquito que era silvestre, é um mosquito que veio lá do Egito, o nome dele é Aedes aegypti, foi pela primeira vez isolado lá, veio com o tráfico de negros nos navios negreiros, e no primeiro momento, naquele momento do Oswaldo Cruz, era um mosquito que mantinha suas características silvestres. Foi mais fácil combater. Muito mais fácil. Mas também ninguém sabia se era exatamente, não tinha tanta coisa para você combater. Era mais rudimentar. O problema é que na evolução ele foi eliminado uma segunda vez depois por um grupo. A gente tinha um departamento de entomologia, com entomologistas estudiosos. Então eles combatiam jogando petróleo nos reservatórios. Hoje você não poderia fazer isso? Até poderia, porque o petróleo está lá embaixo. E um inseticida chamado DDT. Não, para questão ambiental. DDT, que é um inseticida que fica 6 meses residual. O mosquito mata o cara. Mata o cara, que é proibido usar. Você pode usar o que hoje? Perimetrina, que em 2 dias ele já está biodegradado. Então, nós temos muitas diferenças daquele momento desse. Num lugar que tinha uma casa, hoje tem um prédio que tem 60 apartamentos. E cada apartamento tem múltiplos possíveis criadores. Então você imagina o tamanho do problema que nós quando teve temos. Nosso acidente aqui no Guarujá, agora há pouquíssimo tempo, há menos de um mês, que era cloro. Isso. E aquela nuvem, uma coisa que várias pessoas me colocaram, e de verdade, naquele dia e naquele momento, naquela área para onde o vento levou a fumaça, para onde ficou a fumaça, sumiram os mosquitos. Mas isso é óbvio, né? Sumiram. Nós temos... Foi uma forma de exterminar, não foi a melhor forma. Você se brincou muito, falou isso foi um projeto da prefeita Antonieta para fazer uma eliminação de... Estavam reclamando que não tinha um fumacê. Mas dá 3 dias de sol e chuva, tá lá os ovinhos e as larvinhas, vem bicho novo. 2 questões, Caseiro. Voltando um pouco à questão do vírus Zika, a doença... Você falou que não se sabe ainda em que ponto da gestação a grávida é acometida, é contaminada. E ele passa por meio da placenta para o feto. Então, isso eu tenho um trabalho, inclusive, que participa um grupo brasileiro da USP, o pessoal lá do CDC de Atlanta, do Centro de Controle de Doenças. O que eles viram é que eles encontraram esse vírus dentro de um macrófago, é uma célula que a gente tem, que é um grande lixeirão, é o bicho que come tudo. O macrófago quando a gente tem uma infecção, a pele, a primeira estrutura celular que vai nos defender é o macrófago, ele vai lá e engloba o corpo estranho. E esse macrófago, isso acontece no HIV. O vírus do HIV, por exemplo, ele não passa para o sistema nervoso central. Ele circula no sangue, mas não vai para o cérebro. Mas hoje a gente sabe que ele vai para o cérebro. E como? É o que eles chamam de mecanismo de cavalo de Troia. Na verdade, esse macrófago, o vírus não consegue passar, porque a barreira impede. Mas o macrófago entra, e o macrófago leva o vírus lá dentro. Então o vírus vai dentro do macrófago. E eles encontraram justamente no macrófago da placenta, justamente o vírus lá dentro. Quer dizer, então provavelmente o vírus entra, porque a placenta, com a genialidade evolutiva, ela tem um efeito extremamente protetor
né? Mas eles justamente encontraram o macrófago contaminado. Então, provavelmente, o vírus chega lá dentro da placenta e dentro do líquido amniótico, no ambiente fetal, via contaminação dessa célula macrofágica. E por que atacar o cérebro? Isso Ainda já se sabe ou não? Isso é uma coisa... Veja só, nós temos um grupo de doenças que a gente estuda na medicina, que clássico isso na neonatologia, que a gente tem até um acróstico, chama-se TOSH. TOSH é a abreviação de T de toxoplasmose, R rubéola, C citomegalo, H herpes, S sífilis e O de outras. Essas doenças são doenças todas de transmissão congênita. Então, se uma mulher adquirir rubéola na gestação, passa clássica cegueira e catarata congênita por causa da rubéola. É o medo das grávidas, né? Das grávidas. Toxoplasmose, durante a gravidez, se passar nos 3 primeiros meses, vai ter uma formação no cérebro. Sífilis, assim vai. O que acontece, e todas essas doenças têm a característica, nos 3 primeiros meses, se algum desses germes entrar em contato com o feto, a gravidade é muito maior, que é o período da organogênese. Com 3 meses, 12 semanas, o nenê está totalmente formado. Ele só vai crescer em tamanho. Vai expandir. Mas ele já é um feto com tudo, com um bracinho totalmente feito, né? Então, veja, quando esse bicho entra, esses vírus, de uma maneira geral, eles têm tropismo por células do sistema nervoso central. Quer dizer, ele encontra o receptor para ele entrar dentro da célula em células do sistema nervoso central. Então, você pegar a retina, são células do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala... tem lesão cerebral, tem corioretinite, cegueira, isso é um clássico. Todos esses vírus dão tudo isso que o Zika dá. Então, todas essas doenças de transmissão congênita podem dar o que o Zika dá, né? Macro ou microcefalia, corioretinite, retardo mental e assim vai, né? Então, essa é uma característica dessas doenças por conta do tropismo viral às células do sistema nervoso. Então, mas é uma coisa que eu até ia perguntar. Quando você tem algumas doenças, que nem, por exemplo, a herpes, ela vai se produzir quando a pessoa tiver uma imunidade com deficiência. Perfeito. Também é o caso da Zika, pelo que parece, né? Algumas não todas, mas pelo que parece, algumas têm alguma deficiência de imunidade, ou que estão com baixa imunidade. Está faltando informação. Toda gravidez é imunossupressora. Porque ela se desenvolveu muito numa região que tem pessoas com baixa... né? Aí que é o nó e isso é uma grande Seria a situação ideal, digamos assim, para essa doença acontecer. Está faltando. Esse né? ambiente. Essa informação. Vamos voltar aqui no começo. Falei, por que até agora não se detectou tanta microcefalia no mundo se eu acabei de falar que esse vírus circula há 30 anos no Sudeste Asiático? Tem alguma coisa que falta. Tem alguma coisa errada, Existe uma informação absolutamente nova aqui para os telespectadores aqui. Nós tivemos uma reunião semana passada no CVE e existe um grupo de pesquisadores geneticistas da USP que já vinham trabalhando um certo tempo com a questão de malformações congênitas, eles já vinham detectando há alguns anos um aumento de casos de alteração de microcefalia no Nordeste, né? Existem muitas hipóteses para isso, relacionada à questão nutricional, a frequência muito maior de casamentos com certa consanguinidade, parentescos não tão distantes, isso diminui a variabilidade. Então, existem muitas hipóteses. O que nos chama a atenção de uma maneira clara é que essa doença explodiu naquela região Nordeste, né? Pode ser que foi o local que ele chegou, e ali é o epicentro, e ainda não deu tempo para se espalhar, apesar que, do meu ponto de vista, esse vírus já está circulando em todo lado, inclusive aqui entre nós, do meu ponto de vista, ele já está aí circulando. O porquê não se detectou a quantidade tão grande? Para você ter uma ideia, né? Para os telespectadores aqui ter uma ideia, o Brasil, a microcefalia não é de notificação compulsória, mas você notifica quando você faz a ficha de nascimento, que tem uma formação. Em média de 150, 160, 170 microcefalias ano. Nesses últimos 8 meses, nós estamos com 3.400 microcefalias. Alguma coisa estranha, tá? De 150 para 3.000.
Então, é uma coisa... É um salto. Alguma coisa está acontecendo. Isso chama um agravo. Tudo leva a crer que tem a ver com, né, com o vírus, claramente. Então, existem 200 e poucos casos confirmados e 3 mil que estão em investigação. Investigação que, para você fechar, falar que é o Zika, você tem que isolar todas as outras possibilidades e encontrar um marcador. Porque microcefalia, por exemplo, o cigarro, o tabaco pode ocasionar muita coisa. Droga, crack. Tem que separar. Então, justamente as drogas é muito forte. A gravidez é um processo que perigoso, implica risco. Não, você mas tem como... Tem que tomar cuidado para separar uma coisa da outra, né? Questão de droga, como ele bem lembrou, questão do tabagismo, o álcool, alguns medicamentos. Existe uma série... E aqueles vírus, outros tantos vírus que podem dar microcefalia. Né? Mas o que chama atenção, alguma coisa epidêmica que não acontecia e subitamente passou a acontecer. Senhores, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. TV Com Debate já volta. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros. E com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. TV Com Debate dessa segunda-feira já está de volta. Hoje a gente recebe o médico infectologista Marcos Caseiro e o nosso João Vilela. TV Com Debate estreia hoje um novo parceiro aqui do programa, o caricaturista Alex Ponciano, que fez a primeira charge do nosso programa. Vou pedir para o Rodrigo colocar. É o Bloco da Zika. Esse carnaval, Caseiro, vai ser o Bloco da Zika, porque tem muita cidade, tem muito prefeito aí que está temendo a vinda de turistas e que o vírus Zika se propague e aí seja realmente a folia do mosquito.
É para se preocupar realmente em relação a isso? Não tenha dúvida, essa charge aí é absolutamente oportuna. Pode colocar um pouquinho, mais um pouquinho, Rodrigo? Porque o grande temor, nós sabemos que a quantidade de pessoas, até por motivos múltiplos, as pessoas, na verdade, já descobriram o Brasil, estão indo para o Nordeste, que é maravilhoso, né? Mas para essa questão financeira, muitos iam para Miami, para a questão do dólar, estão optando, você vê que está absolutamente lotado os hotéis em todo o Nordeste, e certamente é um fator, né, a velocidade dos transportes aéreos, que já a pessoa hoje sai do Rio Grande do Norte, sai lá de Recife, e 2 horas e meia, 3 horas e meia está aqui em São Paulo. Então, essa possibilidade certamente é real e certamente muitas pessoas serão os disseminadores dessa doença para outras localidades, não há dúvida, e não tem como evitar. Agora tem uma polêmica. Um médico nos Estados Unidos disse que contaminou a esposa por meio de uma relação sexual. Não, Zika, né? Sim. Isso é possível? É possível, é possível. Veja, o vírus, quando você se contamina por qualquer virose, ou na maioria das viroses, não por qualquer, você faz uma grande viremia. O vírus é um parasita, um micro-organismo que se dissemina de uma forma absurda. Para você ter uma ideia, ele chega a produzir 10 bilhões de cópias que circulam. Então, eles estão em todas as nossas secreções. Tanto é verdade que alguns trabalhos estão mostrando que é mais fácil a gente isolar o Zika vírus da urina e da saliva do que do próprio sangue. Então quer dizer que não precisaria, teoricamente, nem ter um mosquito, porque um beijo, por exemplo... Não, seria possível. Mas aí você tem que imaginar que a pessoa só transmite num período muito curto de tempo. Certo. 3 dias, 4 dias no máximo, depois se o teu organismo cria anticorpo, você não transmite mais. Né? Diferente do vírus de HIV que fica circulando direto. Né? Então, o que aconteceu nesse caso foi que o indivíduo teve em área endêmica, Salvador se contaminou e teve pouco tempo que chegou lá, saudade da esposa, foram namorar e acabou a mulher tendo sintomas estranhos, foram pesquisar. Na Itália aconteceu, vários indivíduos que vieram de Salvador chegaram lá na Itália com sintomas e foi identificado. Mas excursão faz a festa disso aí, né? Faz uma festa. O que eu ia perguntar é o seguinte, você tem uma facilidade de passar de uma pessoa para outra. O chikungunya parece que fica 4 meses, fica nas juntas, né? A dor das juntas. O problema é que dói e fica 3, 4 meses, né? E o dengue e o Zika já é uma coisa mais rápida para você estar. O Zika é uma doença febril banal. Né? Você tem nem era considerado. Eu tive há pouco tempo atrás uma palestra, quarta-feira passada, com o ex-ministro da Saúde, o Arthur Chioro. Ele foi lá no Rotary e deu uma palestra muito interessante isso aí. Falou, olha, eu não considerava nada do Zika, né? A gente achava que o Zika era tranquilo, então, tudo bem, isso aí não... O problema era a dengue, né? Até agora foi. E mudou tudo de uma hora para outra. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, a gente está falando do problema. Como é que faz? Qual que seria pela sua experiência, desculpa, estou fazendo pergunta para ele aqui, estou comentando, à vontade, o programa mas pela sua experiência, como é que seria a melhor forma de combater essa forma? Pelo combate tradicional, não deixando água parada, eu sei que isso é o óbvio, mas a gente falou do bueiro, né? Essas coisas públicas que você vai estar em toda a cidade, e o senhor colocou perfeitamente bem que são propício. Nosso sistema hidráulico é propício para ter. Mas nós temos uma obra do VLT, por exemplo. Está lá o trem, colocaram os trilhos e vedaram entre o trilho e o concreto, ou seja, a água fica parada ali. Tem um lugar até que fica sempre água parada e muita água parada, em frente ao Carrefour em São Vicente. Então fizeram uma piscininha ali, um porta-dengue ali, um porta-aedes. Você está comentando óbvio. Então, mas são coisas que você não consegue resolver da questão pública. Né? A pessoa está ficando preocupada com o vasinho de planta. É importante, viu? O vasinho de planta vai ter realmente. Mas e o resto que é grande? Isso eu quero chegar no que é grande. Eu sempre fui, né, classicamente, né, levei sempre essa discussão, porque classicamente se vem num discurso assim, né? A população não faz a sua parte. Então a grande parte da população faz sim a sua parte. O problema é que a gente tem uma série de locais que, na verdade, não pertencem a ninguém, entre aspas, aqui, né?
E nós estamos citando aqui alguns exemplos, dentre de milhares, que são os terrenos baldios, que são todos esses bueiros. E eu posso te falar o mais assustador, que são os próprios órgãos públicos. E eu falo para você, quem é que zela pelo órgão público? Você tem a tua casa, você putz, eu vou ver minha calha, eu vou ver. Agora, você acha que você trabalha lá, eu sou médico da policlínica, eu vou chegar lá todo dia, eu vou ver os bueiros... Não tem dono. Não tem uma zeladoria. Não tem uma zeladoria. Então eu falo, isso não é problema meu, não é problema. Imagina um diretor falar, poxa, eu vou me preocupar. Não, isso não é problema meu. Então veja, nós temos evidências que alguns locais públicos aqui são os grandes focos de criadores de mosquito. Nós temos grandes obras de construção civil paradas, com grande acúmulo de água. Né? E até recentemente encontraram desses prédios com uma quantidade absurda de água, cheio de larva, aí vamos pôr uns peixinhos lá. Eu falei, isso é um absurdo. Quer dizer, vamos pôr peixinho para comer a larva. Nós temos que multar esse cara e tem que tirar a água de lá, porque não pode acumular água. A diferença, né, de abordagem, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, como que seria a atuação da autoridade sanitária? Porque é bom explicar para o telespectador que nos Estados Unidos existe autoridade sanitária com poder de polícia, inclusive. Não, sem dúvida. Né? E aí eu também não gosto dessas comparações, né? Que a gente imagina que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas em alguns aspectos, mas um exemplo emblemático. No início da epidemia da AIDS nos Estados Unidos, explodiu junto com a epidemia da AIDS a epidemia de tuberculose. A AIDS, obviamente, é uma doença que, para você pegar, você tem que coparticipar do risco. Se você for compartilhar uma seringa, se você for ter uma relação com um parceiro desconhecido sem preservativo. Então, você tem essa opção de se contaminar, entre aspas. Você sabe onde estão os riscos. Na tuberculose, não. Se você tiver com tuberculose, eu tossindo aqui, por exemplo, você está contaminando o ambiente. Então, o indivíduo no ônibus, eles têm trabalhos magníficos de um voo de Uganda para os Estados Unidos que contaminou 18 pessoas com uma tuberculose multiresistente, porque o sistema de ar-condicionado estava com um problema. 18 pessoas contaminaram numa viagem de 8 horas. Então, você com tuberculose, você põe em risco as outras pessoas, sem elas quererem. Então, o que eles fizeram? Desenvolveram assim, olha, você começa... E o grande problema da tuberculose é o abandono do tratamento. O cara tem que tratar 6 meses, ele toma 1 mês, tá bom, ele para. Então, o cara parava a primeira vez, ele tinha que tomar o remédio no serviço de saúde. Ele era obrigado. Obrigado, que a gente chama de DOT, que a gente tem feito hoje. E o cara acaba não indo. Se esse cara furasse por 2 ou 3 vezes, na sequência do tratamento dele, ele encana. Preso. Ele é preso, ele ia terminar o tratamento dele em cana. Obrigado. Porque ele é preso por quê? Porque lá o cara ia dar um remédio na boca dele. Porque, na verdade, ele está pondo em risco os outros. Uma questão de saúde pública. Saúde pública. Na questão que a gente viu com o vetor é muito complexa, porque esse bicho está em todo lado, ele é muito pequeno e nós temos uma certa vulnerabilidade por conta, e na verdade a população, as autoridades, elas têm que se imbuir da ideia de que nós somos responsáveis por todos os mosquitos. Então, nós não podemos partir do pressuposto, a minha casa está bem. Pô, mas a gente tem que se preocupar com todo. Né? Talvez verificar aquele bueiro, como você bem disse, não dá para entender essas doenças, a não ser à luz da teoria darwiniana. Quando você falou no mosquito, é óbvio, água limpa. Se ele não encontrar água limpa, ele chega a voar até 1000 metros atrás de um local para depositar o ovo. Então, aí eu pego uma pergunta aqui, a gente estava falando de tentar a solução, né? Na água salgada, graças a Deus, ele não se prolifera, senão o mar não estaria... Ainda não, né? Quem sabe? Não, mas... Ainda não. O mosquito anabolizado. Até hoje nunca teve nenhum caso que nós estaríamos fritos com o mar, né? Mas na água do mar, água salgada, não há essa possibilidade. Eu falo para colocar sal e o cloro também, que é uma forma de salgar, entre aspas, a água, né? Seria uma forma parecida. E o cloro também teria a capacidade de combater e acabar com a larva. Uma ideia que eu vi, e eu não vi ninguém tomar nenhuma providência, nós temos boa parte dos focos aqui no litoral e nós temos água salgada em abundância. Seria injetar nos bueiros, em grande quantidade, a água do mar. Lavar com água do mar. Uma certa periodicidade. Você tem a água de graça,
porque está no mar ali, você não tem esse problema. Você vai limpar os bueiros em parte, porque você vai conseguir. Não, isso aí você sabe, nós já tivemos, eu já tive num programa de rádio, já foi falado isso. E ninguém faz isso. Veja, uma coisa tão simples. Não, mas eu vou te falar, você sabe qual que é? O problema é os caras primeiro partirem do ponto de vista que esse é um problema. Pô, mas caramba! Será que a gente vai ter que explicar? Desenhar. Não, é difícil de duas formas. Por isso que eu quis fazer a comparação com o Estado, com um país desenvolvido. Mas nós temos vários gestores, né? Se fosse falar aqui lá em Ribeirão Preto, você ia colocar água salgada, concordo que é complicado. Tem que trazer mas nós água, temos aqui em Santos, nós estamos numa ilha. Periodicamente, aliás, seria um trabalho fabuloso para limpar tudo. Porque essa água acaba indo, porque vai para o canal e, obviamente, isso é material orgânico, não é poluição, dejeto de seres humanos. Mas é uma forma relativamente barata, fácil de usar, para limpar os canais e injetar com água com pressão. Eu estou falando para você, eu acho, tenho certeza que Tá desafortunadamente nós precisamos ter uma tragédia, do meu ponto de vista. Fazer alguma coisa. Do meu ponto de vista prático. Se nada mais acontecer, esses números para mim já são assustadores, quer dizer, nós vamos ter uma geração de microcéfalos. Isso é uma coisa de que é um mentais, problema. de pessoas absolutamente limitadas na sua correlação de vida e nós não temos até questão penitenciária, que é um grande buraco agora que coloca. Preparada para isso. Essas pessoas precisam de cuidadores, essas pessoas precisam de educação especial, alimentação. Essas pessoas precisam de dedicação. Obviamente tem diferentes graus de demência relacionada à microcefalia, mas isso é uma tragédia. E que poderia ter sido evitada. Porque eu vou poderia lembrar aqui, ter sido minimizado, essas pessoas entendessem a importância desse mosquito. Vou lembrar aqui... outra coisa, desculpa, Guto, só para não perder, estou falando de tentar prevenir a coisa, tentar remediar agora a coisa, já não teve mais jeito. Mas em Piracicaba fizeram uma experiência de colocar um mosquito geneticamente modificado, já deve ter visto isso, e conseguiram reduzir 89% daquela região que colocaram isso. E viu que dava certo. Perfeito. O que dificulta de pegar esse, justamente, deu certo na região, já testaram, já viu o que é isso? De fazer nos lugares tão endêmicos. Então você pega hoje o Rio de Janeiro, o pessoal não quer vir para cá porque você tem um problema das Olimpíadas e tudo mais, vai gerar um problema sério. Não é só isso, viu? Eu vou te falar. Pode ter um problema além disso? Não é não. Isso funciona. O problema é que isso funciona em locais, em comunidades mais delimitadas. Você imagina, isso é Piracicaba. Eles montaram uma empresa em Campinas que conseguiu produzir uma quantidade desses mosquitos. Você imagina a quantidade de mosquito que nós precisaríamos produzir por um período para manter efetivo isso. Porque você imagina aqui, Santos tem um sistema de monitoramento, por exemplo, nenhuma outra cidade tem. E os outros não fazem, eles distribuem em Santos. O mosquito não tem fronteira. Não resolve aqui, já aquele mosquito volta. Mas reduz. Então, isso é um mecanismo, mas assim, nós não teríamos uma empresa que conseguiria produzir uma quantidade de... Uma superpopulação de mosquitos. Aí já fica difícil produzir um mosquito. Exatamente, entendeu? Mas existe... E qual a solução que a gente pode pensar de governo? Sabe qual é o problema? Em pleno século XXI. Eu vou falar para você. Nós estamos na época da... Eu vou falar para você. É que a gente sempre pensa naquela maneira... teoricamente, que a gente acha que é mais fácil de resolver o problema. Sim. Então todo mundo fala, poxa, uma vacina. Beleza, eu vou lá tomar uma picadinha e resolve. Acha a vacina. Aí você vê, um dos maiores problemas do mundo, eu costumo dizer que a gente tem o seguinte problema no mundo, que é a obesidade. Metade do mundo passa fome, metade do mundo come demais. Né? A gente tem uma epidemia de hipertensão, de diabetes mellitus, insulina dependente. E aí, quando você chega e está diante de um paciente, eu estou lá com meus alunos na faculdade, a gente está conversando, paciente no ambulatório de clínica, diabetes, hipertensão. Pô, professor, mas só tem diabetes e hipertensão. Eu falo, cara, é isso que tem, é isso. Quando a gente conseguir resolver isso bem... E onde está o problema disso? Você chega para o cara que está acima do peso, você fala, meu amigo, você vai se livrar de todos os remédios, você não precisa de nada. Você precisa mudar estilo de vida, você precisa... fazer um pouco de atividade física, dá teu jeito, eu tenho 3 empregos, faço, dá o teu, caminha 3 vezes na semana, vamos arrumar a tua alimentação, tirar um pouco de carboidrato,
mudar estilo de vida. Mas ele quer o remédio. Ele quer o remédio. Ele prefere o remédio porque é mais cômodo. Porque é mais cômodo. Né? Então a gente já está pensando na vacina. Pô, a gente tem que acabar com esse mosquito. Tem que matar o mosquito. Pô, como? É impossível que nós, com toda a inteligência que a humanidade tem, veja, a Austrália, como a gente conversou, não tem mosquito não lá. Tem uma coisa que é uma regra nesses lugares que mais tem epidemia, me corrija por favor se eu estiver errado, tem uma relação clássica com, entre aspas também, com a sujeira. Porque você pode notar que falta de educação, a falta de limpeza do lugar é uma coisa que parece que tem uma relação muito grande. Mas isso é óbvio, não, né? Eu sei que é óbvio, mas assim. não parece tão óbvio. Você vê, a Austrália, bom, justamente é o país que é desenvolvido de todos esses aí. Não tem favela. É o que justamente não tem. Vocês estão chegando no ponto. Eu sei que você tem, tão óbvio. A gente aprendeu lá atrás, né, o determinismo do Hatzel, lá naquela escola do geógrafo, os indivíduos moradores dos trópicos estão fadados ao subdesenvolvimento, à subcultura. Eu tenho uma série de... Isso é uma discussão profunda, quer dizer, pondo os povos dos trópicos como povos de subdesenvolvidos eternos. A Austrália está aí para mostrar que não. O problema, e aí a gente entra Nova Zelândia, numa discussão que vai a noite inteira aqui, é difícil, né? Que é uma questão da origem do desenvolvimento. Sim, mas a questão da limpeza, dessa questão da limpeza. Eu sei, uma vez, eu sempre brinco com o Guto da questão da lógica, né? Porque falta, às vezes, lógica no país para os governantes ter o mínimo de lógica. A questão da limpeza. A gente começa a notar que os lugares que mais, pelo menos a minha percepção e o que eu tenho visto, os lugares que têm maior epidemia ou maior contaminação, justamente aqueles lugares que têm maior problema com a limpeza. É isso. Não, isso é um fator. Isso é o sanitarismo. Isso é o sanitarismo, né? É isso. Sem dúvida. Não só nessa doença, mas de todas as outras. Você está falando é perfeito. Eu estava vindo ontem... A Europa foi dizimada por falta de limpeza. Sim, domingo. Nós então veio uns indivíduos aí de outro município descendo pela Anchieta. Eu fiquei indignado. Então, o nosso serviço vai jogando as coisas pela janela, atrás de mim, veja. É esse Descartando todo o lixo. Mas isso eu estou falando aqui, a novidade, todos nós vemos isso, as pessoas jogam as coisas. É só olhar para o lado da estrada, nós precisamos avançar no sentido de, né? E talvez esse seja o grande momento. Marcos Caseiro. Eu estou só rapidamente... Pode falar, coisas, o programa é seu. Eu estou fazendo isso é uma grande novidade aí, que eu não posso nem falar muito, mas eu tô com um projeto aí que, se isso funcionar, vai ser uma ideia. Você sabe que existe um medicamento que a gente toma? Existe algumas ectoparasitoses, piolho, escabiose, que é a sarna, que classicamente a gente tratava com líquido no corpo, escabinta, etimossalta. Mas hoje existe um remédio oral, que é a ivermectina, um clássico, que a gente dá para boi lá, hoje a gente usa em humanos também, que é a ivermectina, que é a revectina. Não? Que isso, o indivíduo que tem uma dessas ectoparasitoses toma esse remédio, os bichos se alimentam de sangue, e quando eles sugam o nosso sangue, esse medicamento mata eles, porque dá uma certa alteração. Então, eu estou fazendo alguns testes com uma coisa que eu estou falando para você inédita aqui, eu já mandei algumas projeções disso, que se realmente funcionar com os mosquitos que eu estou criando lá, e estou pegando um grupo de indivíduos que tomam o remédio e vendo mortalidade de mosquito, uma propositura seria a gente fazer um dia de tomada de medicamento numa grande população. Um remédio absolutamente barato, né? Mas aí a gente tem que imaginar... Uma eficácia, os dados a vacina. São surpreendentes. Uma vacina com 60% de eficácia. Você entendeu? Vacina. O indivíduo, o bicho vai te picar, mas ele vai sugar teu sangue que tem esse medicamento vai matar ele. Mas isso precisaria toda a população, talvez pegar um período, né? Hoje existe um tratamento em massa desse remédio para uma outra doença. Esse é uma linha de trabalho que eu estou desenvolvendo. Zero. Então, pois é um negócio contraindicação para crianças com menos de 2 anos, tudo bem, mas talvez idosos muito bastante. Mas se você reduz, se você isso conseguir, esse remédio tem uma durabilidade maior, talvez.
Mas isso é uma coisa incipiente. Eu só estou lançando uma ideia que existe algumas possibilidades. Essa seria uma. Então, como tem o dia da vacina, quer dizer, a gente pegar um remédio absolutamente barato, todo mundo está orando, mas todo mundo vai tomar um comprimido desse. Mas isso é uma viagem aqui que... Não acho que seja viagem. Quando eu tiver os dados disso, os dados preliminares que eu tenho são assustadoramente bons. Por favor, se isso se confirmar, eu acho que vai ser uma proposta. O senhor ganha o prêmio Nobel de Medicina vai ser uma... Não, concordo. É uma ideia boa. Isso é uma coisa, que é a Organização Mundial da Saúde. Eu já estou falando aqui porque se isso der certo e alguém me copiar, já sabe que eu já falei. Se isso não der certo, isso fica no ar como uma possibilidade de um maluco. A eficácia da vacina. De um maluco, entre aspas. O senhor tem uma experiência... Se o senhor está falando isso... porque a chance de estar certo é muito grande. Os dados são bons. É algo que, se você coloca como... A Organização Mundial da Saúde coloca como uma epidemia mundial e algo que está dando um problema... Sem dúvida. A ONU já lançou isso como uma emergência mundial. Ganha 2. Nós não temos nenhum no Brasil de Nobel. Nenhum. Né? Na Argentina tem. Nós temos vários. Tem vários. Mas no Brasil não tem nenhum. Pode ser que o senhor já esteja ao lado do prêmio Nobel fácil. Não, mas deixa esse assunto lá. Vamos lá para... Caseiro, a vacina. Existe uma vacina que está pronta para ser testada nos humanos. 60% de eficácia. Isso é para dengue. Para dengue. Isso. Uma vacina com 60% de eficácia é uma vacina? Não, é um lixo, é uma porcaria, é uma porcaria. Essa mesma vacina, eu já falei diversas vezes aí, é uma vacina de uma empresa europeia, francesa, testou esse mesmo inóculo lá na Tailândia, foi um fiasco, foi ruim os dados, menos de 50% de proteção, protegia pouco para o dengue tipo 2 e com muito efeito colateral em crianças. Eles pegaram esse mesmo inóculo, trouxeram para a América Latina, fizeram um teste no Brasil, no Peru, no México. Como lá teve muito efeito adverso em crianças, eles pegaram e aumentaram a faixa etária aqui, entre 9 e 45 anos. E mesmo assim deu 60%. E mesmo 60%. Olha, quem vai precisar da vacina, a princípio, que tem os criança e idoso. Criança e idoso. A vacina não cobre. Então, uma vacina, que você tem que tomar uma dose hoje, uma daqui a 6 meses, e uma daqui a 1 ano. Para começar... Para te dar uma proteção de meio a meio, um cara ou coroa, vão ficar com a picada do mosquito mesmo e gastar meio que é uma besteira. Ou então entrar nessa... Nós estamos com a vacina do Butantan em fase muito adiantada. Um dos responsáveis é um amigo meu, que é o Esper Calas, e a gente conversa periodicamente. Os dados são promissores. Uma dose única, uma vacina que vai proteger, mas muito mais do que essa em 3 doses, né? Doutor Marcos Caseiro, a gente está chegando no final do programa. Se hoje uma mulher chegasse no seu consultório e dissesse: doutor Marcos Caseiro, eu quero engravidar, qual seria o seu conselho, a sua opinião médica para essa mulher? Uma mulher dos seus 40 anos... Sem sombra de dúvidas, eu diria: não engravide. O momento agora é de esperar. Eu estou sendo aqui, posso gerar uma profunda polêmica, não tem problema. O meu ponto de vista, aliás, falei isso hoje, tem uma aluna minha, uma fisioterapeuta, que eu estou orientando o mestrado dela, e ela estava me falando, tomou remédio e tal, vai tentar, e que eu achava, que ela teve umas coceiras no fim de semana. Eu falei: primeiro você tem calma, faça o teste, mas se você está tentando há tempo, fez tratamento, essa não é a hora. Falou: mas isso vai continuar, o vírus vai continuar. Eu falei: nós precisamos melhorar a qualidade da nossa informação. Tem muita coisa que falta a gente conhecer. Está faltando dado. Essa pecinha para ligar a microcefalia será que tem nutrição? Será que tem falta? Então, veja, não dá para correr risco. É muito sério isso. Quer dizer, a gente não... O abortamento é proibido por lei no nosso país. Quer dizer, uma vez você se contaminou e se isso ocorrer, quer dizer, fazer o diagnóstico, você já vai ter uma criança com microcefalia lá, é uma bobeira, né? Nós temos que trabalhar com a possibilidade zero de microcefalia. Como? Caçando esse mosquito para haver menos transmissão, e o que a gente sabe, as grávidas são os problemas. Existem casos de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica em indivíduos, que é uma ainda síndrome... Tem essa, né? Tem, que é possível tratar, tal, mas as gestantes não pode ocorrer microcefalia, nós temos que trabalhar com todas as nossas forças. Se ocorreu,
de uma gestante, de ficar grávida, não tem problema. Isso ocorre, não, né? Se proteja. Passe protetor, use roupas claras, compridas, ponha telamento na sua casa, use repelente pelo menos 2 vezes ao dia, se proteja. Esse é o conselho que eu dou indiscutivelmente. Se você pode, ninguém morrerá por esperar um período de 6 meses, 1 ano para ter um filho. Esperem. Porque o risco hoje é grande. É grande, é grande. Até em função da medicina ainda não ter descoberto qual é a ligação. É isso, Guto. Isso aí é um agravo. Isso, em outubro, o Pernambuco comunicou às autoridades do encontro dessa relação. É muito recente. O mundo está atônito nisso, os americanos, está todo mundo, o mundo está preocupado, porque, obviamente, ninguém estava. Porque é uma doença que não tem importância, mas começa a ter casos, já tem microcefalia de uma gestante do estado. Opa, e que atinge segundo, outras pessoas. O Putin lá, segundo meu filho, já falou lá, olha só, eu quero uma vacina em 1 ano. O Obama, quer dizer, há uma mobilização internacional que, não sei se você viu hoje a declaração da diretora da Organização Mundial de Saúde, ela equipara em gravidez a questão do ebola. Ela pôs como emergência mundial, no mesmo nível do ebola, em termos de repercussão para a saúde pública mundial. Nós estamos estourando rapidamente, Caseiro. As autoridades subestimaram o poder do Zika vírus, do chikungunya. Eu não diria que isso. Eu diria que eles subestimaram a presença desse vetor indesejável no nosso meio. Nós estamos há 10 anos, e como a dengue mata 5, mata 10, está tudo bem. No final da conta ali, passa a régua e vai, não é verdade? É de estatística. Isso é estatística. Subestimaram o poder desse mosquito como potência de transmitir uma série de outras doenças. Senhores, nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer Marcos Caseiro, médico infectologista, uma aula e, melhor que isso, uma orientação às pessoas que devem se preocupar. O Caseiro aqui rapidamente deu um resumão do que as pessoas devem fazer. Se você é mãe que ainda está pensando em ser mãe, está pensando em engravidar, pense bem, há riscos, mas a decisão é sua e do seu marido. João Vilela, muito obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado a todos. Obrigado pela aula. E eu sugiro às pessoas, passem esse vídeo pelo YouTube, porque essa aula que o Dr. Marcos colocou agora é fundamental. Prestação de serviço. E essa questão que ele colocou, dessa possibilidade de tomar esse medicamento de forma total, é uma coisa que as autoridades têm que ouvir. A questão de colocar água salgada e passar na tubulação, elas têm que ouvir. É necessário a gente pensar em formas que possam eliminar e assumir o risco de poder realmente mudar a situação do país. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador. TV com Debate volta quarta-feira, amanhã, reprise.